bondoso, fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Só isso. Vamos lá? Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso, fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, de tão grande amor, eu quero servir-te, eu quero seguir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Tu és digno, Deus. Tu és digno. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, ó Deus. Toma nossas vidas em tuas mãos, ó Deus, que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações, ó Pai. Que nesse momento nossas mentes, nossos corações sejam abertos pelo teu Espírito Santo e que nós possamos sair diferente, ó Pai, do que entramos aqui essa noite. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao nosso estudo 16. Chegamos ao último capítulo da carta de Paulo à igreja ou às igrejas na Galácia. Então estamos muito próximos de encerrar a nossa viagem teológica e prática da carta de Paulo às igrejas na Galácia. Capítulo 6, hoje o nosso alvo, o nosso objetivo é trabalhar os versos 1 a 5. Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. É importante relembrar aquilo que nós trabalhamos na última semana, no nosso último encontro. O capítulo 5, como nós bem sabemos, é um capítulo em que Paulo traz a praticidade da teologia. O que ele requer é que aqueles crentes que aprenderam sobre a graça, que aprenderam a importância do Evangelho, aqueles crentes que receberam o Espírito Santo, que foi selado nos seus corações, aqueles crentes precisam viver de forma a agradar a Deus. E aqueles crentes precisavam ter em mente que para agradar a Deus, para glorificar a Deus e para fazer a vontade de Deus, é necessário ainda e sempre será
que esse cristão seja guiado pelo Espírito, que o Espírito habite nele em primeiro lugar, mas que o cristão seja guiado pelo Espírito e que ande no Espírito. E andar no Espírito, nós já falamos na semana passada, diz respeito a viver uma vida que esteja sendo guiada e conduzida e andando perfilado ao lado dos irmãos, fazendo a vontade de Deus. Aprendemos que há uma luta, e essa luta está sendo travada, talvez travada nesse exato momento em que estamos sentados aqui. E essa luta é contra a carne. E a carne, nós entendemos, Paulo traz nesse texto, é a nossa velha natureza, os velhos desejos pecaminosos. E é claro, eu preciso lembrar a você, porque talvez isso trago à igreja a concepção de pecado, um problema sério. Porque geralmente nós olhamos para o pecado ou para o pecar e graduamos o pecado com um pecado máximo, o pecado mais alto é o pecado da imoralidade, do adultério, e assim vai, o pecado relacionado ao sexo. É fato que esse tipo de pecado é um pecado, ou são pecados que precisam ser, como todos os outros, deixados de lado. Mas precisamos entender, quando Paulo fala sobre obra da carne, ele vai muito mais além do que falar sobre pecado sexual. Ele está falando sobre pecados morais, sobre pecados que dizem respeito ao nosso trato com o outro. Pecado quando diz respeito ao nosso caráter, a nossa fidelidade, a nossa forma de agradar a Deus. Tudo aquilo que não está em conformidade com a lei de Deus é pecado. E Paulo vai trazer uma lista, e como disse, essa lista, ela não é uma lista fechada, porque tudo aquilo que desagrada a Deus, que fere a santidade de Deus, isso é pecado. Então vamos vivendo essa luta diariamente. Essa luta vai estar diante de nós o tempo todo. E para vencer essa luta, como eu disse, é preciso viver e andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Paulo encerra essa dinâmica da importância de olharmos para Cristo, buscarmos diariamente o Espírito Santo, praticarmos aquilo que o Espírito Santo quer que pratique, a obra do Espírito Santo, sermos virtuosos dia a dia, para que venhamos a viver uma vida alegre, uma vida contente, uma vida verdadeiramente frutífera. Aí o capítulo 6, Paulo não muda o tom. O tom do apóstolo Paulo continua sendo o mesmo. Mas não apenas o tom que ele dita no capítulo 5, mas o tom que ele dita desde o primeiro verso do capítulo 1. Porque o apóstolo Paulo vê uma urgência urgentíssima, de que aqueles crentes, aqueles salvos, aqueles eleitos de Deus, se voltassem para o Evangelho, se voltassem para Cristo, se voltassem para a palavra de Deus. Ele tem pouco tempo, poucas linhas para que a sua carta se encerre e tudo aquilo que ele desejava falar frutificasse no coração daquela igreja e aquela igreja não se tornasse mais uma comunidade que era uma comunidade legalista. Começa então o verso 1 do capítulo 6, e notem que mais uma vez o apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos, olha para aquela igreja, uma igreja que naquele momento ainda está dividida, porque quando Paulo escreve a carta, ele não tem o resultado da carta de imediato. Ele escreveu a carta e agora vai esperar a resposta daqueles que trariam algo para ele, positivo ou não. Se aquela igreja, se aqueles crentes
aceitaram a sua exortação ou não, se eles deixaram de lado a voz dos falsos mestres, do falso evangelho, e se asseguraram em Cristo. Mas percebam que, apesar da igreja ainda assim estar dividida, Paulo faz questão de chamá-los de quê? De irmãos. Para eles mesmo, para Paulo mesmo, aqueles que poderiam ter se dividido no seu pensamento quanto que é a vontade de Deus ou não, todos eles, para o apóstolo Paulo, são irmãos. E assim começa uma boa exortação. Assim começa uma boa chamada ao lado, uma boa conversa, compreendendo que aquele que está conosco, ou aquele que está ao nosso lado, não é outro senão nosso irmão. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu para que nós fôssemos um só povo, uma só igreja, dividido em muitas pessoas, pensamentos que são diferentes, mas nós somos irmãos, irmãos uns dos outros. Eu disse para vocês na última aula que nós vivemos essa batalha constante contra a velha natureza, contra o pecado. Essa batalha, ela tem dois campos: o campo interno, o campo do coração, aquilo que diz respeito a quem nós éramos, aos nossos desejos do passado, a concupiscência da nossa carne, mas também a batalha é externa. Somos tentados o tempo todo, tentados a nos tornar mais prósperos, não de forma lícita, ilícita, tentados a ser amados, vistos, tentados de várias maneiras. Isso é fato. Apesar de nós já sermos salvos por Cristo, o salário do pecado, que era a morte, não mais ter poder sobre nossas vidas. Como eu disse no último encontro, ainda não fomos livres do pecado. O pecado ainda nos rodeia. O pecado ainda está diante de nós o tempo todo. E, queridos, nem sempre fazemos o que devemos fazer. Às vezes falamos o que não devemos falar, às vezes pensamos o que não devemos pensar, ou deixamos de fazer o bem como deveríamos fazer. Isso é um fato. É por isso que nós lemos inicialmente, eu li com vocês, mais uma vez o texto de João, quando João traz à memória dos seus ouvintes que eles não eram santarrões, como os legalistas achavam que deveriam ser. Todo cristão, por mais que ele ou ela sejam fiéis a Deus, ainda assim pecarão. Foi isso que João quis dizer. Mas nós não devemos olhar para o pecado e aceitar o pecado na nossa vida. Devemos lutar contra ele. E a forma de lutarmos contra ele é nos aproximamos de quem? Do Deus da graça. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais longe estaremos do pecado. Mas, no caminho, na nossa jornada, mesmo sendo guiados pelo Espírito, ainda estamos à mercê de, em determinado momento, pecarmos e errarmos. Mas para o cristão, o pecado não é um costume, e sim um acidente no percurso. É por isso que, diante dessa aula, eu trouxe alguns pontos importantes desses versos 1, 2, 3, 4 e 5. O primeiro ponto está na lição. O primeiro ponto é uma queda repentina. Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. A
primeira coisa que nós olhamos da parte de Paulo é o reconhecimento, mais uma vez, de que alguém pode vir a pecar. Quando Paulo diz, se alguém for surpreendido, a palavra surpreender ou surpreendido tem a ver com alguém que em algum determinado momento da sua vida pisa fora do caminho, dá um passo em falso. O ser surpreendido não diz respeito propriamente àquela questão que a gente pensa, de início, a olhar para o texto assim, alguém está lá pecando, cometeu um pecado e alguém olha e diz, eu peguei você. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que o ser surpreendido com alguma falta, algum pecado, é alguém olhando para o outro e apontando e dizendo, vendo, descobrindo que alguém pecou, mas na verdade diz respeito a você está caminhando em direção a fazer a vontade de Deus e alguma coisa no meio do caminho, algum sentimento no meio do caminho, alguém te faz perder o foco e você acaba errando. É sobre esses irmãos que acabam errando, tomando uma decisão equivocada, voltando os seus olhos para a velha natureza, é que Paulo está dizendo. Mais uma vez, então, Paulo mostra a possibilidade de alguém ser surpreendido em alguma falta ou algum pecado. A igreja reformada, ela tem 3 basilares que identificam uma igreja como uma igreja verdadeiramente cristã. 3 bases, um tripé. A primeira base é a correta ministração da palavra de Deus. Uma igreja que é uma igreja verdadeiramente cristã, é uma igreja que prioriza as Escrituras. Essa é a primeira marca, que se envolve em conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus revelada por meio da Escritura Sagrada. Se uma igreja, ela preza pelas Escrituras, e as Escrituras têm a centralidade, é uma igreja que está a passos largos de ser uma igreja verdadeira. Mas há uma segunda marca, e essa marca diz respeito à correta administração dos sacramentos. Batismo e Santa Ceia, são os 2 sacramentos. Não apenas a ministração desses, porque creio que todas as igrejas fazem uso dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. Mas o uso correto, a forma correta, o entendimento correto, tanto do batismo quanto da ceia do Senhor. Essas 2 marcas, as igrejas de cunho reformado não abrem mão. Mas há uma terceira marca, que essa terceira marca é muito mais notada, pungente no meio presbiteriano. E a terceira marca é a disciplina eclesiástica. A igreja que é verdadeiramente cristã, ela tem a primeira marca, que é a palavra como centralidade, cuidado da palavra. A segunda marca, a prática dos sacramentos de forma correta. E a terceira marca, que é a disciplina cristã. É sobre disciplina cristã que o apóstolo Paulo está tratando nesses versos iniciais. Porque a única forma de trazermos aquele que foi enveredado pelo caminho pecaminoso, que pecou, que errou, e não importa qual seja o pecado, a única forma desse irmão, como diz o apóstolo Paulo, ele voltar a viver a comunhão dos santos, é o que o apóstolo Paulo vai dizer.
através do confronto. E, por favor, entendam o confronto de forma positiva, de serem exortados, ok? Às vezes a palavra confronto traz problemas, né? A gente pensa confronto, atritos, mas a ideia do confrontar é ser confrontado com o pecado próprio. Então, o apóstolo Paulo diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que ele diz? Vós que sois espirituais, corrigi-o. Então, se alguém pisa fora das 4 linhas, se alguém toma uma atitude equivocada, qual seja o pecado da carne que venha a cometer, a forma desta pessoa, ela voltar de novo ao caminho do Senhor, voltar à comunhão dos santos, é através do confronto, da exortação, da correção. Mas percebam que Paulo ele vai mostrar para nós que esta correção tem uma direção. Não é uma correção qualquer. Não é uma punição propriamente dita. Não é algo que eu percebi no outro e eu preciso punir o outro. Não. O apóstolo Paulo diz que esta forma de corrigir deve ser uma correção praticada por aqueles que têm um espírito manso, um espírito brando. Se é assim, então, esta correção precisa ser uma correção amorosa. Olhem para o texto, verso 1, na sua continuidade, Paulo diz, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Dentro dessa parte desse verso 1, eu tenho algumas questões sobre esta correção, sobre esta forma de corrigir o faltoso. Primeiro, quem deve lidar com aqueles ou com aquele que cai? Quais são as pessoas que devem lidar com aquele que peca e que reconhece os seus erros ou precisa ser confrontado, exortado a deixar o pecado? Paulo afirma que aqueles que devem trazer a correção devem ser aqueles que são espirituais. Há um tempo atrás, quando eu estudava sobre esse texto, eu vi alguns tipos de visão teológica sobre o que Paulo quer dizer sobre espirituais. Uma corrente pequena estava dizendo que Paulo está sendo irônico com os falsos mestres, nesse ponto. Ele estava como olhando assim, né? Tipo assim, ele está trazendo a palavra, aí está ali os falsos mestres, os legalistas, estão ali no canto, ele diz, vocês que são perfeitos, vocês que devem corrigir. Sendo irônicos, dizendo, vocês não têm capacidade nenhuma de corrigir. Mas não é isso que Paulo está dizendo no texto não, tá? Ele está sendo literal. O apóstolo Paulo está dizendo que aquelas pessoas que devem exercer a disciplina ao faltoso, elas devem ser aquelas pessoas que são crentes, cristãos espirituais. E você vai lembrar quem são as pessoas espirituais, não lembram? A gente falou sobre isso na aula passada. São aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito. São aquelas pessoas que de forma muito natural, o fruto do Espírito, aquelas virtudes do Espírito que nós estudamos,
salta aos seus olhos de forma muito natural. Para que a disciplina seja uma disciplina que seja justa, ela precisa ser aplicada por pessoas espirituais. Pessoas que, elas não são uma elite, é claro, mas pessoas que compreendem que precisam ter uma vida no Espírito, para que a disciplina seja na justa medida, para que a disciplina seja uma disciplina com brandura, uma disciplina que, como diz a nossa Constituição, toda disciplina, ela visa o quê? Todo mundo sabe de cor, né? Visa o bem do faltoso. E, por fim, a vida da igreja. Toda disciplina, ela precisa gerar o arrependimento no coração daqueles. E ela precisa ser exercida por pessoas mansas. Porque a mansidão é um fruto do Espírito. O fruto da mansidão é a brandura. Alguém equilibrado. Alguém que não é tendencioso, mas alguém que é guiado por Cristo e pelo seu amor. Paulo vê a importância de frisar e falar de forma muito clara sobre essa questão da disciplina na igreja, porque ele sabe que os legalistas, aqueles que queriam colocar um peso sobre a vida do outro, um fardo pesado, eles não estavam preocupados com a recuperação de qualquer um que fosse, mas o desejo deles era que esses fossem lançados fora. E então o apóstolo Paulo, ele vai trazer a primeira verdade, que quem deve lidar com aqueles que caem são pessoas que têm o seu coração brando, amoroso. A segunda questão é, como que esses em amor, em graça, como deve ser feito, o que deve ser feito com quem cai? Como disse, a única forma de levantar quem cai no pecado, é o confronto ao faltoso. O Paulo diz, ele usa um termo, corrigio. Confronto diz respeito à correção. E é muito interessante, Paulo, ele gosta de usar essas palavras que são usadas no dia a dia, ou na área militar, ou na área do atletismo, ou na área da medicina, da agricultura. Ele gosta de usar esses termos comuns. E o termo corrigir era um termo que era utilizado na área médica, de forma muito especial, numa parte da área médica. Era utilizada quando alguém tinha uma fratura, seja exposta, não importa como fosse essa fratura. Essa fratura acontecia, hoje a gente sabe o que o médico faz. O que o médico faz? Bota no lugar e faz o quê? Imobiliza. Bota uma tala, não é isso? Bota uma tala. Naquela época não era diferente. Ele pegava, colocava no lugar e então colocava algo para manter aquela perna parada, ou o braço, ou o que fosse, para que houvesse o quê? A calcificação. O termo que era usado para esse procedimento era a correção. Aí Paulo vai dizer e vai usar esse termo, que era um termo usado na área da medicina, que era utilizado por um médico, e o médico, quando alguém chegava até ele, a intenção era que ele fosse o quê? Curado. Mas não causava dor o procedimento? Quem já quebrou alguma coisa, ou deslocou alguma coisa, né? Sabe que quando o médico, ele puxa para botar no lugar, é uma dor legal, né? E o pós? A gente bota aquela tala de imobilizar. Hoje está menos, né? Eu lembro quando eu era guri, quando eu quebrei o braço,
ficava lá tentando coçar com... Causa incômodo. A cura, a restauração, ela causa incômodo. Mas o seu fim é benéfico. Aquele que quebrou a perna ou teve uma fratura que não podia andar, depois de todo esse processo corretivo, agora poderia voltar a andar e seguir e fazer tudo aquilo que ele desejava e ele sonhava. E é isso que Paulo diz, quando ele diz que o faltoso deve ser corrigido por pessoas espirituais. É como se esses fossem como médicos que estavam dispostos a, com amor e graça, cuidar daquele que estava faltoso. Nós devemos cuidar, corrigir. E como é esse cuidado, como essa correção com aquele que cai? A confrontação ou a correção precisa ser feita em um espírito de amor. Como disse, Paulo diz, com brandura, com preocupação. Geralmente, quando há uma falta, que essa falta não é uma falta velada, uma falta pública, e alguém passa por esse processo de correção, em diversas igrejas, já é a palavra final para aquela pessoa não caminhar mais junto. Aquela pessoa já não tem mais ambiente. Antigamente, as pessoas até se afastavam. Mas Paulo mostra aqui que o processo da correção precisa ser um processo em que a igreja precisa, a liderança da igreja precisa, aqueles que caminham ao lado precisam ter um espírito brando, precisam caminhar junto, precisam necessitar que aquela pessoa venha a se consertar e voltar a fazer parte da comunhão. O nosso desejo sempre é esse, que por meio da correção, aqueles que viveram dias maus retornem ao caminho do Senhor. Mas também há uma necessidade de prestarmos atenção em algumas coisas. A igreja precisa lutar de forma brava, de forma unida, para a recuperação de qualquer um que tenha cometido qualquer tipo de falha, qualquer tipo de pecado, que tenha ferido até mesmo a igreja. Mas, queridos, as Escrituras apontam que há um limite para isso. Esse mesmo apóstolo Paulo, que fala sobre a importância dessa correção branda, essa correção em amor, essa correção que exige e deseja que aquela pessoa, o faltoso, venha a voltar ao meio da comunhão dos irmãos, ela precisa ser exercida em amor. É o mesmo Paulo que, quando escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, e nós precisamos nos lembrar que quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele escreve com esse mesmo espírito, o espírito de correção. Você lembra disso, né? A igreja passava por dias terríveis, dias em que não apenas uma parte, mas a liderança da igreja estava corrompida pelo pecado. O mundo tinha entrado na igreja e tudo quanto era coisa pecaminosa estava acontecendo com aqueles irmãos. E a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo, principalmente, ela quer trazer aqueles irmãos de volta ao evangelho da graça. Mas o apóstolo Paulo toma cuidado para não ser mal interpretado, porque o amor cobre multidões de pecados. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando você pensa que está exercendo uma disciplina em amor,
Mas dessa disciplina em amor é uma disciplina que permite que o pecado continue a crescer ou se desenvolver na vida daquele faltoso ou na vida da igreja. Isso não é amor. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 6, ele diz assim: o amor não se alegra com a injustiça. E você sabe que a injustiça é um dos frutos ou uma das obras da carne. Paulo, então, alerta a igreja que não é porque nós amamos, não é porque nós temos cuidado, é que nós vamos permitir que todo tipo de ação daquele que cometeu a falta seja tolerado. O amor não sorri de forma impassível diante do pecado, mas luta contra o pecado. Isso pode chegar ao ponto, sim, esse mesmo apóstolo Paulo diz, pode chegar ao ponto da separação. Porque na carta que ele escreve à igreja em Corinto, 1 Coríntios, ele diz uma frase forte: lançai fora o velho fermento. Você lembra que ele tratou sobre o velho fermento, né? Sobre o fermento, capítulos antes. O que ele chama de velho fermento? O velho fermento está ligado àquelas pessoas que estão ali na comunidade e que estão vivendo na velha natureza de forma constante. Ele vai dizer: se vocês deixarem que essas pessoas que não demonstram as virtudes do Espírito estejam em vosso meio, essas pessoas são como o velho fermento, que estraga toda a massa. Você lembre-se que a carta que Paulo escreve aos Gálatas, ela é anterior à carta que ele vai escrever à igreja em Corinto. Então, a visão que ele tem quando ele escreve a igreja em Corinto é uma visão que ele já havia demonstrado com os Gálatas. Paulo vai dizer, no entanto, mesmo no momento em que um mau elemento, alguém que como ele é considerado como um velho fermento, é lançado fora, ele continua sendo objetivo, alvo da preocupação e esperança, como Paulo mesmo diz, ainda no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele diz: a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo tinha dito, né, que aqueles que tal coisa praticavam e continuavam na prática daquele pecado, eles deveriam ser excluídos, é isso que ele disse. Mas isso também visava a ideia de que aquela pessoa poderia ainda ser um salvo, um eleito, e elas viessem a arrepender-se dos seus maus caminhos. Que preocupações devem ser tomadas ao confrontar aquele que cai? A confrontação precisa ser feita de forma cautelosa e humilde. E Paulo acrescenta ainda no verso 1 do capítulo 6 de Gálatas: e guarda-te para que não sejas também tentado. Quem corrige não pode julgar-se melhor do que o indivíduo que está sendo corrigido. É isso que Paulo diz. Por isso que, ao dizer que aqueles que devem tratar daquele que está em falta deve ser alguém espiritual, mas que nem esses que são espirituais, eles estão livres de, também como os outros, deslizarem. Então, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Continuando o texto, agora nós temos uma perspectiva de que o apóstolo Paulo, ele quer cuidar dos feridos, ele quer cuidar
daqueles que pecaram, ele não quer lançá-los fora, ele precisa que essas pessoas sejam corrigidas, e ele não vai qualificar o tipo da correção. Em outros momentos ele até traz como é feita essa correção, como essa correção vai acontecer. Isso a gente pode deixar por um outro momento, mas o que importa é que essas pessoas precisam ser corrigidas por uma igreja, por pessoas que são espirituais, são brandas. Mas ele vai dizer, continuando a sua fala, que ele tem uma ordem que é dada não apenas a uma parte da igreja, mas a toda a igreja. Olha a ordem que Paulo traz, que deve ser dada a toda a igreja. Verso 2, Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Voltando à questão da confrontação, a confrontação não é apenas verbal. A confrontação ou a correção daquele que é faltoso, ele não pode ser uma confrontação apenas verbal, apenas com palavras. Apenas as normas a serem cumpridas por aqueles que está, ou aquele que está em disciplina. Aí o apóstolo Paulo diz que a igreja deve levar as cargas uns dos outros. E somente assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Você lembra qual é a lei de Cristo, né? Jesus resume a lei, os mandamentos, em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que ele está dizendo. A palavra carga aqui, ela diz respeito a um peso que aquele que está tentando carregá-lo não pode fazê-lo. É um peso que vai além das nossas forças, que eu não consigo carregar sozinho, que não há possibilidade de eu andar e dar meus passos se eu não tiver alguém ao meu lado, alguém comigo, me auxiliando, me amparando, me fortalecendo. Eu acho maravilhoso quando Paulo fala aqui sobre esta verdade. A verdade de que quando nós estamos mal, quando nós acabamos nos levando ou sendo conduzido por algo que Deus não se agrada, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Precisamos de pessoas que venham nos incentivar. Algum tempo atrás eu estava conversando com alguém, uma conversa pastoral. Não se preocupe, não é da nossa igreja, né? Porque todo mundo vai ficar curioso, né? Será que é? Quem é? Mas não é desse rebanho. E essa pessoa estava falando como ela foi levada para o abismo que ela já estava de frente, louca para pular naquele abismo. E ela me confessou que primeiro foi que eles iam junto para a igreja, família ia para a igreja. De repente alguém deixou daquela família de ir para a igreja. E por estar sozinho, ele decidiu que iria também sair para estar com a sua metade. E na nossa conversa, a conversa se direcionou e no meu trabalho? Tantas pessoas estavam vivendo algo muito parecido com o que eu estava vivendo. E me deram conselhos que infelizmente eu acolhi no coração. Conselhos ruins, que hoje eu percebo que eram conselhos mundanos. Porque aqueles que lá estão dando esses conselhos, não conhecem a Cristo.
As obras da carne gritam na vida deles. E um cristão não pode ser direcionado, conduzido por uma palavra como esta. É por isso que, quando temos alguém ao nosso lado que está fraco na fé, nós devemos ajudá-los, nos colocar ao lado e compartilhar o peso, dando o nosso ombro. Eu não sei se vocês lembram da aula passada. Nosso encontro passado, falei sobre ser o termo guiado pelo Espírito, que era um termo militar, que era um termo que dizia respeito a soldados perfilados. Felipe, é perfilados? Felipe está por aí, perfilados. E que eles, ou numa caminhada, ou numa corrida, iam um ao lado do outro, no mesmo compasso, sendo guiado por um comandante. E o comandante que nos guia, Paulo usa isso como exemplo, é Jesus. E os soldados que estão ao nosso lado são nossos irmãos, e nós vamos caminhando lado a lado, mas alguém no meio dessa corrida, dessa caminhada, pode vir a enfraquecer ou ter alguma coisa na perna, algum problema, e ele precisa parar. Naquele momento histórico, sabe o que acontecia? Aquele que precisava parar, talvez uma cãibra, alguma coisa, um cansaço, os soldados que estavam perfilados na corrida, eles paravam e ficavam dando voltas, sendo comandados pelo comandante, em volta daquele homem, e só voltavam ao seu caminho quando aquele homem descansava, aquilo que ele estava sentindo passasse, e ele pudesse voltar àquela fileira e terminar a sua jornada. Quando Paulo diz que nós devemos ser como aqueles que levam as cargas uns dos outros, nós precisamos, quando vemos alguém caído, alguém fraco, alguém desanimado, alguém envolto ao erro, ao pecado, nós precisamos levá-los e conduzi-los de novo no caminho do Senhor, através dos exemplos de amor. Aí sim, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. É interessante que João fala sobre algo parecido. Aquele que diz que ama a Deus, deve antes amar ao seu próximo. Aquele que nasceu de novo é aquele que se preocupa com aquele que está ao seu lado e se coloca à disposição em abençoá-lo. O verso seguinte, o verso 3, Paulo diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Agora Paulo ele não é irônico, ele é direto. Agora ele está virando a sua metralhadora para os judaizantes, para os legalistas. No texto de cima, ele é literal, dizendo que aqueles que devem se aproximar para corrigir o faltoso são pessoas espirituais. Agora ele olha e lembra que no meio daquelas pessoas que ali estavam, haviam ainda os falsos mestres. E os falsos mestres, eles colocavam um peso que nem eles mesmos carregavam, mas eles queriam que aqueles que eram seus discípulos carregassem aquele peso. Aí Paulo vai dizer no verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, se você acha que é espiritual, se você acha que é o que guarda a lei perfeitamente, se você acha que você não tem pecado, se você se acha no direito, vivendo a vida como você vive, de julgar alguém, não sendo nada, ou seja, não nascendo de novo, não sendo guiado pelo Espírito, você está
enganando não ao outro, mas a quem? A si mesmo. Apenas engana a si mesmo. Verso 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Paulo está dizendo assim para eles agora: sabe o que vocês devem fazer antes de qualquer coisa? Olhar para dentro de si. Olhar para quem vocês são. Olhar para aquilo que vocês eram. E aquilo que Cristo deseja que vocês sejam. Eu não sei se você lembra, há algum tempo eu preguei em Atos capítulo 20. E disse que Paulo, e foi Paulo quem o disse, Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, leva-os até Mileto, e ali, depois de dizer a eles sobre o perigo dos falsos mestres, sobre o quanto Paulo se dedicou ao cuidar deles, Paulo diz assim: vocês têm que ter cuidado, primeiro, de si mesmo, cuidem de vocês, para depois vocês cuidarem do rebanho de Cristo. Paulo está dizendo para que nós, dia a dia, olhemos para dentro dos nossos próprios corações. E aí o verso 5, ele finaliza dizendo: porque cada um levará o seu próprio fardo. Nós devemos olhar para dentro de nós. Aí parece que há uma inconsistência com o verso 2. Porque o verso 2, Paulo diz o quê? Levai as cargas uns dos outros. Aí no verso 5 ele diz: cada um levará o seu próprio fardo. Alguém pode confundir o termo carga com fardo. Carga você já aprendeu, né? Carga é um peso que é acima da média, algo muito pesado, que eu não consigo, por esse peso, andar. Eu não consigo levar o peso. Não dá para levar sozinho. Por exemplo, a gente está fazendo mudança, né? A gente tem que mudar essa mesa de lugar. Quantos homens tem que mexer aqui nessa mesa? Uns 10? Os mais fortes, 5, né? Mas se eu tiver junto, uns 10, né? Precisa de várias pessoas para carregar. Isso é uma carga que precisa de outras pessoas. O fardo, não. O que é o fardo? O fardo, os militares sabem disso, né? É o farnel. É, mais uma vez, um uso militar. Todo soldado tinha uma mochila. E essa mochila, o farnel, ela tinha as coisas principais, os seus alimentos, aquelas coisas que aquele soldado precisava levar. Cada um tinha o seu. Cada um tinha a sua responsabilidade. O farnel de cada um, ou o fardo de cada um, era a responsabilidade dele, não era do outro, porque o outro tinha a sua própria responsabilidade. Paulo encerra esse texto dizendo que cada um tem o seu fardo. Cada um tem a sua responsabilidade diante de quem? De Deus. Cada um tem a sua responsabilidade diante do Senhor, que é Criador dos céus e da terra, daquele que nos livrou do mal, que nos deu vida. Não é o outro. Nós somos responsáveis pela nossa mochila espiritual. Fardo é algo que se leva sozinho, mas carga é algo compartilhado. Paulo fala nesses 5 versos sobre uma igreja
uma igreja que tem a sua característica de curar, de restaurar, de agregar, de restaurar aquele que está perdido. Que nós não venhamos a perder, em momento nenhum, esse chamado que Deus tem a cada um de nós, como igreja, de cuidar daqueles que estão se perdendo ou perdidos. Mas que nós nos lembremos que o amor, em muitos momentos, precisa confrontar o pecado. E nós precisamos confrontar o pecado como ele precisa ser confrontado, com dureza, rigidez, força e vigor. Mas nós devemos olhar para aquele que é faltoso e mostrar por meio das Escrituras que ele está errado e perdeu o foco em Jesus, o nosso Salvador. Eu quero orar, nós vamos orar juntos. Há lutas internas e externas. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor para vencermos juntos tudo aquilo que o inimigo da nossa alma tenta contra a igreja. Vivemos tempos difíceis, famílias sendo destruídas, o pecado adentrando de forma sorrateira no meio da igreja. Nós precisamos lutar bravamente, apontando Jesus Cristo para aqueles que estão vivendo dias que não era para ser vivido. Querido Deus, louvado seja o teu nome, bendito seja tu, ó Pai, que nos resgatou, que nos deu vida quando estávamos mortos, que colocou em nós o teu Espírito e que não nos deixará jamais. Estamos caminhando a passos largos para a eternidade, mas ainda assim o pecado continua a militar contra o Espírito, e nem sempre fazemos o que é certo, nem sempre falamos o que é para ser dito, nem sempre agimos como deveríamos agir. Ajuda-nos, ó Deus, a andar de forma reta nos teus caminhos. Ajuda-nos a ser uma igreja vibrante, que ama o próximo, que ao ver o faltoso, age como as Escrituras dizem, para que devemos agir corrigindo, mas também trazendo a palavra do Senhor a esses corações, para que possam vir a se arrepender, para que possam ser restaurados. E se não forem, ó Deus, mesmo assim, continuarmos a suplicar a Ti mesmo que venha agir nos seus corações. Obrigado, Pai, porque somos uma igreja que é verdadeiramente uma igreja bíblica, mas queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Dai-nos cada vez mais do Teu Espírito, para que vivamos para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por esta noite, pelas bênçãos recebidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.